Pessoal, vamos reiniciar então. Vamos lá, todo mundo, por favor, atenção. Todo mundo já entregou as perguntas? Não? Só vamos lá entregando, por favor. Vamos iniciar então o terceiro bloco, que terá no máximo, por favor, pessoal, por favor, terá no máximo 21 minutos e será composto de perguntas da plenária, tá? Enviadas antecipadamente. Então, por favor, depois, vamos pegar a primeira pergunta. Essa aí, pode pegar. Essa daí. Tá. Então, esse primeiro sorteio foi um aluno que sorteou. Tá? Uma pergunta que vai ser respondida por ambos os candidatos, começando pela professora Vivian. Né? Eu vou ler as regras do bloco 3. Serão escolhidas por sorteio 3 perguntas que serão dirigidas aos candidatos simultaneamente, respeitado o tempo máximo de duração estabelecido. O mediador fará a leitura, não vou fazer a leitura da pergunta, em 1 minuto. Na sequência do ordenamento do sorteio, cada candidato terá 3 minutos para responder a efetuar a sua resposta. Após a resposta de todos os candidatos, eu farei a leitura da próxima pergunta então. Então, a ordem é 1 minuto para a leitura no máximo da pergunta, 3 minutos para o candidato 1, candidato 2. Então a gente vai começar pela candidata Vivian, certo? Eu vou repetir a pergunta, tá? Melhor, tá? Então, está aqui a pergunta, o tema da pergunta, tá? Aproximação do Instituto Federal com a região por meio de eventos. A pergunta é de um docente e diz assim, ó. Tento participar de eventos para divulgar trabalhos de ensino, pesquisa e extensão. Contudo, geram gastos e muitas vezes acabo arcando pela burocracia envolvida no ganho de recursos. Qual proposta, incentivo para conseguirmos participar mais sem perder os prazos devido à burocracia envolvida em gastos, pôster, inscrição, etc. Então, candidata Vivian, 3 minutos. A participação em eventos aqui que o servidor ou servidora se refere, pelo que eu entendi, é aquela participação em eventos que é fomentada pelo Instituto Federal. Não sei se os alunos todos sabem disso, tá? Mas todos os servidores do campus, eles têm direito a solicitar. Eu não sei se vai ficar todo mundo olhando pra ti. Tu quer dar uma paradinha? Não. Não. Tá. Pode iniciar. Esse orçamento, todos os servidores do campus, eles têm direito a receber uma verba para participar de eventos e se capacitarem, melhorar a sua qualificação. E eles têm uma solicitação para fazer, e essa solicitação, pelo que o servidor está questionando ali, ela tem uma burocracia inerente às questões do serviço público, tá? E a dúvida do servidor é se a gente tem alguma proposta para diminuir esses prazos e para diminuir a burocracia referente a isso. Então, eu não sei quem foi o servidor, claro, mas o servidor talvez ainda não conheça, mas entrou uma instrução normativa, uma resolução nova nesse ano, referente à participação em eventos. Então, o fluxo, na minha concepção, eu acho que inclusive esse servidor pode fazer contato depois comigo, na minha concepção ficou muito menos burocrático e muito mais rápido.
As raras questões relacionadas a esse fluxo que não estão mais rápidas e menos burocráticas dizem respeito às coisas que a legislação não permite que sejam mais rápidas. Por exemplo, quando tu quer fazer um processo de inexigibilidade, que vocês talvez não conheçam, mas é o que a gente precisa para se inscrever num evento como servidor público. Quando tu tem que fazer um processo desses, tu leva pelo menos um mês para fazer esse processo. Então, se eu pegar e prometer agora para o servidor, olha, nós vamos diminuir isso para 10 dias, o setor e a legislação não permite. O setor não dá conta de fazer isso tão rápido e a legislação não permite. Então, é um tipo de promessa que eu não poderia fazer. Então, hoje, o que a gente tem para dizer para vocês é que, ano após ano, a gente vem, sim, desburocratizando a legislação referente à participação de eventos, de servidores em eventos de capacitação. Mas, para muito menos do que isso, a gente não consegue ir, porque a burocracia, ela é oriunda da lei, e a gente cumpre a lei, tá? Então, por isso que acaba sendo alguma coisa um pouquinho mais demorada em determinados momentos, tá? Além disso, a gente tem que ter sempre ciência de que o orçamento para capacitação de servidores, ele é contingenciado junto. Então, alguma coisa sempre vai acabar onerando, porque os custos do servidor aumentam à medida que o orçamento da instituição para isso diminui, tá? Isso aí. Obrigado. Então, vou ler novamente a pergunta. Então, tema da pergunta, aproximação do Distrito Federal com a região por meio de eventos. Tento participar de eventos para divulgar trabalhos de ensino, pesquisa e extensão. Contudo, geram gastos, muitas vezes acabo arcando pela burocracia envolvida no ganho de recursos. Qual a proposta, incentivo, entre parênteses, para conseguirmos participar mais, sem perder os prazos devido à burocracia envolvida? Exemplo de gastos, pôster, inscrições, etc. 3 minutos. Bom, a professora veio praticamente alinhavou e falou essas questões aí, mas eu entendi diferente a pergunta. Me parece que a colega está preocupada com a questão, às vezes, que a gente vai levar os nossos bolsistas, os nossos alunos, numa feira que está acontecendo ali em Bom Princípio, como aconteceu ontem, anteontem, às vezes uma feira no Vale Real, que a gente vai participar, e que muitas vezes a gente acaba tomando contato com a possibilidade de participar dessas feiras muito em cima do horário, e aí, para não deixar de levar o nome da instituição, a gente acaba indo no carro próprio, se bem que se pedir o carro vai ser liberado, a gente sabe disso, mas às vezes tu tem que fazer um pôster, alguma coisa que gera um gasto e que tu acaba, então, às vezes o aluno não tem condições, a gente sabe disso, a gente acaba arcando com esse custo, né? E tu vai numa feirinha aqui, vai numa feirinha ali, isso dá um somatório de valor bastante alto e que não é justo nem que se tire do bolso um valor baixo, certo? Eu entendo que é por esse lado aí a pergunta. Se eu entendi mal, me desculpe. Bom, nós temos que achar uma forma, dentro da legislação, sempre é obrigação do gestor público prezar pela legislação, aliás, é obrigação do funcionário público prezar pela legislação, então nós não podemos fazer questões que firam a legislação. Nós temos que encontrar dentro da legislação, condições para que nós possamos, de alguma forma, participar dessas questões, dessas feiras, dessas atividades na região, tentando diminuir essa burocracia. A questão da burocracia, como já foi colocado, é uma questão da lei. Realmente, o Instituto Federal, que não o Campus Feliz, não essa ou aquela pessoa, mas a instituição vem há bastante tempo tentando diminuir essa burocracia. Mas eu lamento em dizer, eu hoje não saberia te responder como fazermos isso. Mas acho que podemos sentar sim como comunidade, como eu sempre venho propondo, e conversarmos sobre isso. Nós temos que criar um meio, porque do jeito que está, para alguns colegas realmente está ficando bastante sobrecarregado. Mas todos nós no serviço público, por questões mil, né, e por questão de legislação, a gente acaba tropeçando na burocracia e muitas vezes as coisas não acontecem porque a burocracia não nos permite que elas aconteçam. A gente acaba se desgastando, se desgostando, mas nós juntos vamos ter que achar uma solução para isso, certo? Legalmente ainda não conhecemos. Obrigado. Então vamos para a segunda pergunta então da plenária.
Tema da pergunta, flexibilização. Segmento técnico administrativo na educação. A pergunta para ambos os candidatos. Responde primeiro a candidata Vivian, em 3 minutos. É o seguinte: você acredita que através do diálogo os técnicos conseguirão chegar a um acordo de direção e manter as 6 horas para todos os setores? Primeiramente, esse diálogo, ele infelizmente não é com a direção, tá? Do campus. A legislação prevê a flexibilização para alguns setores específicos. Para quem não conhece a legislação prevê flexibilização para setores que atendam ao público externo, principalmente, tá? Há uma controvérsia em relação à questão do público interno e externo, razão pela qual hoje se aplica a flexibilização, e para que os alunos entendam, então, flexibilização é o servidor técnico administrativo que fez concurso para 8 horas e faz 6 horas na instituição, porque o setor dele tem outro servidor no mínimo e os dois juntos, somados, fecham 12 horas de setor aberto. Isso é a flexibilização. Então, por isso que a pergunta, né, para ver se, como a legislação ela não prevê a flexibilização para todos de forma geral, sem nenhum tipo de restrição na lei, a pergunta, e hoje é feito assim, tá? Hoje todo mundo flexibiliza, a pergunta é se existe a chance de, através de um diálogo, a gente conseguir manter essa flexibilização para todo mundo. Diálogo com a direção não tem nenhum tipo de efeito sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, a reitoria vem recebendo necessidade de dar resposta a órgãos de controle por conta dessa flexibilização sem nenhum tipo de regra, sem regramento. Então, em determinado momento, certamente vai vir da reitoria a necessidade de que o campus se ajuste ao que prevê a legislação. E aí, eu sou a favor da lei. Eu não faço nenhum tipo de esforço para prejudicar o servidor, para piorar a vida do servidor, jamais faria isso. Mas eu sou a favor do que diz a lei. E se chegarem à conclusão, pela lei, lá na reitoria, que não dá para manter a flexibilização, sim, tem que manter da forma como a lei prevê, tá? Isso eu acho que vem certamente de cima para baixo, acho que não tem nenhuma chance de um diálogo nosso aqui interno resolver esse tipo de problema, porque é uma relação de legislação, então eu não tenho ingerência sobre isso. Mas sobre a questão interna, a manutenção interna, eu não pretendo mexer ad referendo, assim, eu quero mudar isso. Não, eu não tenho interesse algum em mudar nada, eu tenho interesse em relação a isso, né? E eu tenho interesse, sim, em seguir a legislação. Então, se a legislação estiver correta e estiver sendo aplicada corretamente aqui dentro do campus, será mantido como está. Caso contrário, não tem como manter, tá? A gente tem que cumprir como manda a lei, tá? Obrigado. Então, vou reler a pergunta. Flexibilização é o tema da pergunta, de um técnico administrativo em educação. Você acredita que, através do diálogo, os técnicos conseguirão chegar em um acordo com a direção e manter as 6 horas para todos os setores? Bom, infelizmente, como já foi colocado, a questão das 6 horas e das 8 horas, isso é institucional. O que vale nesse campus, vale em todos os campos, isso vem de parte da reitoria. Não compete ao gestor, o diretor, no caso geral do campus, estabelecer como vai funcionar isso aí. O que nós tivemos na nossa instituição, quando a gente ingressou na instituição, nós todos, professores, cumpríamos as 40 horas dentro do campus. Os servidores técnicos também cumpriam as 40 horas dentro do campus, a gente assinava o ponto. E, através de várias lutas, de vários embates, de vários debates, nós fomos construindo o que nós temos hoje. E o que nós temos hoje, tanto a flexibilização, né, do horário dos técnicos, como a exigência da presença do professor para dar suas aulas e para fazer o atendimento ao aluno no campus, foi votado, foi discutido num órgão maior que é o CONSUP, que é o Conselho Superior, do qual fazem parte um representante de cada segmento de cada campus. Bom, se essa discussão voltar para lá,
Vejam bem que eu estou dizendo, se ela voltar para lá, eu defenderei a flexibilização. A não ser que os técnicos aqui se reúnam e me digam, Marcelo, nós não queremos a flexibilização. Bom, então eu não defenderei a flexibilização. Nós vamos sim, dentro do possível, manter isso, mas como foi muito bem colocado, existe uma legislação. Essa legislação tem que ser respeitada. Os órgãos de controle estão cobrando, nós sabemos disso, do Instituto Federal, da Reitoria, né, da nossa instituição, essa questão do ponto. E de alguma forma, em algum momento, isso voltará à discussão. E nós temos que sim chamar a comunidade para essa discussão. É uma flexibilização que envolve toda essa comunidade. Então nós temos que primeiramente ouvir as pessoas que estão diretamente ligadas a isso aí e em cima disso tomar uma posição, que será o desejo das pessoas, mas muitas vezes isso não depende da nossa vontade, não depende da vontade do diretor, nem que eu sendo diretor, nem a professora Vivian sendo diretor. Isso é institucional, isso vem da reitoria e praticamente para nós sobra o cúmplice, tá? Estoura na ponta e nós é que temos que lidar com essa situação. Acho maravilhosa a flexibilização e eu entendo que melhorou muito o serviço oferecido à comunidade e sempre defenderei essa flexibilização. Obrigado. Vamos para a terceira rodada então de perguntas da plenária e, se me permitem, uma parte, né, teve uma de técnico, uma de docente e agora uma de alunos. Então, acabamos tendo a oportunidade de oportunizar todos os setores e segmentos do campo. Foi bom. Né? Porque como é sorteio, poderia ser todos de um segmento. Né? Vamos lá, então, pela ordem de sorteio, o professor Calixto, então, vai responder primeiro, depois a professora Vivian. Pergunta de um discente, então. Tema da pergunta não colocou, tá? Mas é o seguinte: qual sua opinião a respeito das aulas no sábado? 3 minutos, então, para a resposta. Bom, por favor, pessoal. A aula no sábado é uma questão cultural, né? Existem regiões no nosso país que tem aula no sábado, é normal. Por exemplo, eu sou natural de Rio Grande, para mim ter aula no sábado era normal. Nessa região, em outras regiões que eu morei, a aula no sábado ela não é normal. Eu vejo que o pessoal tem uma certa resistência. Nós temos, nós somos um único campus, mas nós temos aqui os cursos de ensino médio e nós temos os cursos superiores. E tanto nos cursos superiores quanto no ensino médio, nós temos alunos trabalhadores. E nós não podemos ignorar isso aí. O que eu acho que às vezes nós falhamos, e eu me incluo também, porque eu não sou infalível, é que a gente deveria ampliar mais essa discussão. Tá? A gente faz a discussão dentro do Conselho de Campus, onde tem os órgãos representativos. Nós temos o segmento dos alunos, nós temos o segmento dos professores e nós temos o segmento dos técnicos. Só que muitas vezes, na questão do calendário, eu estou falando da questão do calendário, os representantes não consultam as suas partes. Às vezes os alunos não consultam a maioria dos alunos, às vezes os técnicos não são ouvidos, enfim. Não sou a favor de aula sábado, eu não gosto de aula sábado. Por que eu não gosto de aula sábado? Porque tu chega aqui com a tua aulinha preparada, nós temos 2, 3 alunos, 4, que eles fazem sorteios do noturno, para ver quem vai vir para poder registrar a aula. Então aí nós estamos fazendo de conta que nós temos aula sábado. Não é por aí o caminho. Então, por isso que eu sempre falo, vamos discutir juntos, vamos conversar juntos. E se nós sairmos de uma grande assembleia, aonde vocês alunos entenderam, juntamente com os professores e os técnicos, que tem que ter aula sábado, bom, aí o comprometimento é de todos vocês que estarão aqui no sábado para assistir a aula. Agora, se vocês entenderam que nós não devemos assistir a aula sábado, e que vamos ter que adentrar lá no final do ano, porque nós temos que fazer 200 dias letivos, é legislação, Nós não podemos fazer 199 dias letivos. Vocês têm que estar aqui na escola, porque os alunos de ensino médio, 200 dias vocês têm que vir aqui participar das atividades. Ou vocês, ou os familiares de vocês. Tem que estar envolvida a comunidade. Mas é obrigatória a presença de alunos e é obrigatória a presença de professores.
para que nós possamos contar o tal do dia letivo. Então, não sou a favor das aulas sábado, mas muitas vezes entendo que nós temos que fazer a aula sábado, porque nós não temos alternativa na imensidão de feriados e coisas que nós temos aí, que eu não sou contra. E se vocês notarem, por causa dos dias letivos, às vezes a gente programa, tem feriado na quinta e nós damos aula na sexta. Porque nós precisamos fechar esses dias, sempre pensando para que nós não tenhamos adentrar, às vezes, Natal e Ano Novo tendo aula. Isso aí eu tenho certeza que ninguém quer. Mas eu acho que nós temos que discutir mais isso aí, para que haja o comprometimento de toda a comunidade na aula sábado. Obrigado. Então, candidata Vivian, então novamente pergunta, qual a sua opinião a respeito das aulas no sábado? 3 minutos. Eu sou terminantemente contra aulas sábados, tá? Acho que a gente, em relação a essa questão da participação dos alunos, tá? Pelo que sei, me corrijam se eu estiver errada, o DCE tem participação sim, e pelo que eu sei, o DCE consulta os alunos sim na hora de estabelecer o calendário escolar. Se eu estiver errada, me corrijam, tá? Essa informação que eu recebo, tá? Como eu não estou no setor de ensino, eu não participo disso. No entanto, claro, o calendário escolar ele passa por outras instâncias, não só o crivo do aluno, né? Então tem outras instâncias que às vezes vão fazendo pequenas modificações e no final vira um calendário escolar absolutamente diferente do que aquele que vocês conheceram inicialmente. Se eu fosse escolher o calendário acadêmico, o calendário escolar de vocês, ele seria sem aulas aos sábados, sem sombra de dúvida. Mas existem algumas nuances nesse processo que a gente precisa entender um pouquinho melhor. Por exemplo, lá no início do ano, quando os alunos ingressam, na primeira vez que eles entram aqui na instituição, o aluno entra, os alunos que passaram no processo seletivo em primeira instância, eles entram todos, iniciam o ano já com as aulas. Alguns vocês sabem que não iniciam, né, que não vêm, passaram em outro lugar, escolheram outra escola, e aí tem outras chamadas. E nesse meio tempo, se a gente não der uma empurrada no início do ano letivo um pouquinho para adiante, esse aluno já pega o ano letivo correndo. Então, vocês entendem que já é difícil quando a gente entra, todo mundo sabe, né? Nossa, é um baque incrível pra gente quando a gente chega aqui, a gente demora para se acostumar com o nível de exigência da instituição e tal. E aí a gente ainda chega com o calendário já correndo, o calendário acadêmico. Isso é difícil. Então, as poucas pessoas até hoje que votaram favoráveis ao início mais tardio e à inclusão de sábados para fechar os 200 dias letivos por conta desses início tardio, é por causa disso, se preocupando mais, na verdade, com o rendimento do aluno do que especificamente pensando na questão de, sábado é ruim. Então, assim, eu nunca mexi nisso, não estou no setor de ensino, mas eu digo para vocês que vou tentar com todas as minhas forças achar uma forma de esse calendário fechar com 200 dias letivos, começando com todos os alunos já, ou seja, nesse período mais tardio, e fechando sem sábado, tá? Porque assim, a minha proposta é sem sábado, para mim não tem como, é ruim, os alunos trabalham, os alunos não podem estar aqui, isso é uma questão cultural também, que nem o professor Marcelo disse, outros locais aceitam a questão da aula ao sábado com muito mais tranquilidade, mas aqui no Campus Feliz a gente já viu que não dá certo. Tá? Então é muito importante que vocês saibam que eu sou contrária e vou buscar todas as alternativas possíveis para que eles não sejam incluídos. Tá? Obrigado. Então o terceiro bloco ele está encerrado. Só para dar uma satisfação, todas as perguntas de vocês estarão à disposição dos 2 candidatos das equipes, tá? Que depois vão retornar para a comissão essas perguntas. Tá? Mas eles estarão à disposição, então vocês serão ouvidos de qualquer forma, né? Mesmo quem não foi sorteado. Tá bom? A gente vai fazer mais um intervalo de 5 minutos, então, tá, pessoal? Em que os auxiliares podem ajudar e depois nos encaminhamos para o último bloco, que é a finalização. 5 minutos, então. Não.
Sim, fica gravado, fica gravado.
Pessoal, vamos retornar então. Por favor, todo mundo. Vamos então, para finalizar o debate, ao quarto bloco. E o quarto bloco é o seguinte: o quarto bloco do debate terá no máximo 12 minutos e será destinado às considerações finais dos candidatos, devendo o tempo ser dividido de forma isonômica entre os mesmos, e cuja ordem da fala seguirá a mesma do sorteio. Então, 6 minutos por candidato. Vai falar primeiro a candidata Vivian e depois o candidato Calixto. Parágrafo único. Quando faltar 1 minuto para o encerramento do prazo da fala, o mediador informará o expositor o tempo que lhe falta. Então, vamos à candidata Vivian. Beleza? 6 minutos, então. Valeu. Então, me despedindo então desse debate, eu peço por fim, tá, que toda vez que vocês ouvirem falar algo sobre mim, ou que tenha sido feito por mim, que vocês venham a mim e perguntem. Sra. Vivian, me disseram que, colega Vivian, eu soube que, ou eu ouvi que tu, me perguntem sobre o que vocês ouviram. Sabe por que eu peço isso? Porque eu acredito sinceramente que toda a unanimidade é burra, e eu agradeço diariamente aqueles que não gostam de mim e ou do meu trabalho, e agradeço também aqueles que gostam, mas criticam, porque é através dessas pessoas que eu cresço. Ser um anônimo, unânime, seria muito mais fácil, mas eu sou uma gestora. E como todo gestor, estou sujeita às habituais conversas de corredor. Já ouvi por aí quem diga que o professor X vai ser meu diretor de ensino, porque o Eloir está cansado e logo ele vai sair e o professor X vai ser meu diretor de ensino. O professor X é meu amigo, mas ele não fará parte da minha gestão. Já ouvi no corredor que segrego técnicos, alunos e docentes, porque até na reunião para a equipe, para a campanha, eu separei esses 3 segmentos. Querem a verdade? O espaço físico adequado para receber todos não havia. E as demandas não são as mesmas. Mas querem também uma outra verdade? Se eu tivesse juntado todos, receberia uma outra crítica. Essa é a beleza de ser alguém que sai do lugar comum, que movimenta, que produz e que faz. Está sujeito a críticas, e isso é muito saudável. Difícil achar defeito em algo que não é feito, né? Já ouvi no corredor que membros da equipe diretiva ampliaram cobranças sobre servidores que assumiram voto no candidato que não faz parte da equipe diretiva. Me desculpem, mas falar essas coisas é muito fácil, ouvir também. Difícil é imaginar que se possa acreditar nelas sem que elas sejam demonstradas. Nesses tempos de grande alusão às fake news, eu, como professor, instigo vocês. Tentem ir além das informações que recebem e organizem-se mentalmente para processar apenas aquilo que venha a se mostrar concreto. Isso fará um bem imenso à instituição. E acho que não há um indivíduo aqui dentro que não queira o bem dessa instituição. Ainda, lembro a vocês que toda construção de uma avaliação sobre alguém, ela precisa ser pautada em escutar 2 lados. É assim que se faz crítica, ouvindo os 2 lados. Também informo aqui, para concluir a minha fala, que como todos vocês já me conhecem muito bem, eu sou extremamente acolhedora e muito prática. Todos os fluxos da instituição que ainda não existem, eu pretendo estabelecer. Vocês sabem por que eu faço isso? Por que eu me considero uma pessoa prática? Porque eu me sinto tão acolhedora a ponto de achar que qualquer trâmite institucional que não tenha fluxo gera pessoalidade, pessoalização. E eu acho que nós estamos aqui para trabalhar por todos e para todos, independente daqueles que nos enxergam bem ou nos enxergam mal. Então, a minha fala final é que vocês tenham a certeza de que todos vocês
vocês serão contemplados sabendo exatamente quem e onde vocês têm que procurar cada documento que vocês precisarem, cada papel que vocês necessitarem, cada auxílio para conectar um equipamento à internet, cada remoção interna de setor de um servidor vai ter fluxo. Porque fluxo é diretamente proporcional à impessoalidade. Tá? Eu deixo meu grande agradecimento a vocês. Muito obrigada e a gente se vê no dia 2. Obrigado, candidata. Vamos então iniciar o tempo do candidato Calixto. As considerações finais, 6 minutos no máximo. Valeu. Bom, gostaria de agradecer, né, pela paciência de vocês, de nos escutar, de fazer parte desse processo democrático, onde cada um vai colocando o seu entendimento de gestão, para que vocês possam, de alguma forma, tomar a decisão que seja melhor para o campus, segundo o juízo de cada um. Gostaria de agradecer da minha candidata Vivian, que nos permitiu que esse debate acontecesse em alto nível. Eu acho que isso é importante, nós estamos numa instituição de ensino, mas gostaríamos de falar de algumas propostas, né, já que o nosso encerramento é sobre a campanha. Bom, eu acho que é de fundamental importância que nós possamos ampliar o que já existe no campus hoje, mas nós temos de alguma forma, orientar os pais e os estudantes que aqui ingressam. Muitas vezes, né, eu vou dar um exemplo do campus Farroupilha, que tinha no curso de técnico em informática um grande problema. Entravam 30 e poucos alunos, se formavam 12. Foram pesquisar a causa, ela era bem simples. Os alunos começavam a fazer o curso de informática e descobriu que o curso de informática não era o que eles imaginavam. Mas esses professores faziam como todos nós fazemos na instituição. Iam até as escolas e propagavam seus cursos. O que o campus Farroupilha fez? O campus Farroupilha, então, começou a conversar com os pais dos alunos, na época 8ª série, 9º ano, para apresentar os cursos. E a partir disso, como foi muito bem colocado aqui, a educação de vocês se dá através dos servidores dessa instituição e da família de vocês. Os pais começaram então a entender quais eram os cursos que eram oferecidos naquela instituição. E a partir disso, começaram a perceber que dentro daquilo que aquele curso oferecia, o seu filho realmente ia sofrer muito. Então, isso é uma das nossas propostas, de trazer para a comunidade, de mostrar para a comunidade o que são os nossos cursos, como acontecem os nossos cursos, o que nós cobramos nos nossos cursos, para que as pessoas, então, ingressem nessa instituição cientes daquilo que vai ser cobrado, daquilo que vai ser ensinado, daquilo que vai ser partilhado. Eu acho que é também fundamental que nós, de alguma forma, promovamos o bem-estar e o sentimento de pertencimento das pessoas nesse campus. E como nós vamos fazer isso? Bom, eu acredito muito em pesquisa. Nós temos que fazer pesquisa junto aos estudantes, pesquisas de demandas. Aliás, essas pesquisas já existem. A nossa assistência estudantil a todo momento está consultando os alunos. E eu tenho certeza que o nosso departamento de ensino se utiliza desses elementos para tentar combater os índices de evasão. Mas nós temos que fazer com que isso flua de forma mais efetiva, para que nós realmente possamos fazer com que esses índices de evasão diminuam. Que o grande questionamento é: qual é o nível, qual é o índice de evasão de nossa instituição? Sabemos? Eu sei. Temos como combatê-lo? Sim. Vamos aplicar? Sim. Eu acho também que temos que promover uma gestão estratégica de pessoas. Nós temos que tem que ser marcada pela valorização dos servidores. A todo momento, esse servidor, ele tem que se sentir na condição de pertencimento a esse campus. Esse campus não pode ser um local de passagem. Esse campus tem que ser um local de aplicação de nossos conhecimentos juntamente com nossos alunos, e a partir
desse envolvimento, esse campus deixará de ser um campus de passagem e virará um campus de permanência. Então nós temos que trabalhar sim junto às pessoas. Precisamos promover diálogos com cada setor do campus. Isso é fundamental. Nós temos que aproximar a gestão das demandas de cada setor. Nós temos que ouvir os servidores, não que eles não sejam ouvidos, mas nós temos que efetivar mais essas coisas. E eu sempre digo, nós vamos e estamos construindo a todo momento a nossa campanha. Nós estamos construindo a todo momento o nosso projeto de trabalho, que não é definitivo. Esse projeto de trabalho continuará sendo construído durante os nossos 4 anos da gestão. Queridos alunos, queridos servidores, mas vou me dirigir mais para os nossos alunos agora. No dia 2 de outubro, que é o dia da nossa eleição, é fundamental que vocês tragam um documento com foto. Porque se vocês chegarem aqui, tá, mas a professora sabe que sou eu, os meus colegas todos sabem que sou eu, mas a legislação diz claramente que só poderá votar aquele membro da comunidade que trouxer o documento com foto. Isso serve para os servidores também, mas geralmente nós andamos sempre com o documento. Não que vocês não, mas a gente sabe que às vezes a gurizada não valoriza muito isso aí. Então, nesse dia é fundamental que vocês venham. Vamos construir juntos um campo feliz para todos. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Então, em nome da comissão eleitoral local, agradeço a presença de todos e agradeço também ao decoro dos candidatos. Eu acho que correu tudo bem, né? E convido a todos para os próximos 2 debates que ocorrerão segunda-feira, último dia de campanha, às 14h30 e às 20 horas, né, da segunda-feira. Então, nesse mesmo formato, podem mandar as perguntas, eu vou mandar para todos os alunos e servidores também a planilha eletrônica para enviarem as perguntas. E agradeço a presença de todos, então, bom dia. Pode, eu só não posso deixar isso com vocês. Isso, acho que talvez...